que os princípios e valores, quando são obedecidos, me trazem uma prosperidade terrena. Que a fé e o temor a Deus me levam para o céu. E se eu quero viver o que a Bíblia me oferece como proposta, eu tenho que unir as duas coisas. Viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu. E deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o direito de escolher o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. O plantio, ele é opcional. A colheita é obrigatória. Se tu não gosta do que anda colhendo, é só mudar o que tu tá plantando. Eu comecei a fazer uma leitura de que o que as pessoas recebiam e o que elas viviam era um contraste muito grande. E eu comecei a me perguntar o porquê. Se as pessoas ouvem a mesma palavra, por que é que existem tantos resultados diferentes? Por que é que existe uma boa gama de pessoas que não conseguem viver o milagre, que não conseguem ver a porta se abrir? Isso me preocupou, porque quando as pessoas demoram, não tem os sinais na sua vida daquilo que se é pregado, inevitavelmente, é só uma questão de tempo até elas questionarem a possibilidade de estar ouvindo uma mentira. A possibilidade de que a igreja está comprando informações ou oferecendo às pessoas algum nível de recompensa para que elas venham contar uma mentira em seus testemunhos. Já que eu estou há tanto tempo aqui na campanha e nada acontece na minha vida, por que é que acontece na vida dos outros? Baseado nisso, eu quero conversar um pouco com vocês, pois talvez eu consiga dar uma direção a vocês, assim como recebi, que foi uma pergunta que eu comecei a fazer, agora medindo, entendendo que algumas pessoas não viviam as promessas, ainda que elas fossem verdadeiras. Algumas pessoas não alcançavam a mudança, ainda que elas existissem. Para mim, talvez, fora mais fácil entender isso, porque também chegava aos meus ouvidos, ao gabinete, os milagres que as pessoas tinham vivido, as curas que as pessoas viviam, mas nem todos tinham ciência disso. Para a estrutura da vida. Aqui nós vemos a formação das árvores, da relva. Nós vemos aqui a flora. E Deus criou uma lei e trouxe essa lei. Ele transportou a base dessa lei, que qual é? A base da semente. O que é uma semente? Uma semente é uma das coisas mais poderosas que se existe. Ela é tão poderosa que ela foi aplicada num contexto de vida, e nós vamos ver um pouco, né? Ou isso mais à frente. Mas o que é uma semente? E o que ele contém? Tudo que se precisa segundo a sua espécie. O que tem numa semente? Raízes. O que tem numa semente? Caule. O que tem numa semente? Folhas. O que tem numa semente? Flor. O que tem numa semente? Fruto. E o que tem numa semente? Semente. A semente é uma proposta de futuro, de sustentabilidade, de algo que contém tudo o que eu preciso para o meu amanhã. Entender que Deus estabelece isso dizendo que cada semente produz segundo a sua espécie. É muito interessante, porque uma semente só poderia ter tudo, mas não tem. Ela vai agir segundo a sua espécie. Nós acabamos de ouvir uma palavra de oferta e preste atenção. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também... perdão, eu misturei, usei Gálatas 6, 7. Né? Mas olha só, a Bíblia diz que aquele, voltando a Coríntios 9, 6, aquele que semeia pouco, pouco
ceifará. Aquele que semeia em abundância também, olha, Deus usando a base da semente vai estabelecer dinheiro. Porque quando eu pretendo viver alguma coisa na área financeira, o que eu semeio? Dinheiro. Porque ele vai produzir segundo a sua espécie. Eu não posso querer colher aquilo que eu não estou plantando. Aí eu vou para Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. O que eu preciso na minha vida? Dinheiro. Então eu preciso semear o quê? Dinheiro. O que eu preciso na minha vida? Melhorar meu casamento. O que eu quero do meu casamento? Eu quero amor. Então o que eu planto? Gentileza, carinho, respeito. Porque dizer que eu planto amor, o que é amor? O que é amor? Amor é um conjunto de coisas. Aí eu planto amor, tá bom. Eu acho que talvez por isso que ninguém consegue plantar amor. Porque o que é amor? Ninguém consegue definir o que é amor. Amor é um conjunto de coisas. Então tem gente que está querendo ser amada, dizendo que vai plantar amor, mas me diga o que é que tu tem plantado. E deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o direito de escolher o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. O plantio, ele é opcional. A colheita é obrigatória. Se tu não gosta do que anda colhendo, é só mudar o que tu tá plantando. Essa lei de semeadura, eu apenas entendo que eu recebo o reflexo daquilo que eu faço. Então eu preciso definir o que eu quero colher. Eu planto segundo a espécie do que eu quero. Eu quero colher saúde. O que eu planto? Uma vida saudável. O que eu como, o que eu bebo, quanto tempo eu durmo, meu nível de estresse, entendeu? Aí você planta o quê? A gordura da picanha. Dorme que hora? 3 da manhã. Toma o quê? Não toma água. Tem gente que passa o dia e toma refrigerante, café, suco, porque é tudo líquido. Líquido nenhum substitui a isso aí. Aí o que a gente faz? Ora para ter saúde, claro. Vamos plantar a semente da orar? Porque plantando oração eu vou ter? Não, você vai ter poder. Porque oração é para ter poder, não é para saúde. Você come, dorme bem, você descansa. Tá entendendo por que as pessoas estão vivendo uns troços esquisitos? Porque as pessoas são esquisitas. Elas querem retorno desobedecendo princípios. E os princípios são claros demais. Como diria o árbitro aí, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Já cansei de ver gente, vou orar para Deus me dar dinheiro. Sensacional. Manda bala. Quando conseguir, me avisa. Pastor, tá ruim. A linha de crédito do céu tá fechada, meu filho. A crise chegou lá, deve ter mensalão no meio dos anjos. É porque você tá semeando a coisa errada. Se você ora bastante, provavelmente vai ter poder, vai ter coisas fantásticas oriundas da oração. Eu não estou dizendo que você não pode orar, não. A Bíblia mesmo diz que nós temos que orar pelos enfermos. Entenda bem. Eu estou falando sobre vida, não é momento. Momento que você ficou doente, aconteceu alguma coisa. Não é? E aí, sim, vamos entrar com oração. A igreja vai clamar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Só que as pessoas estão semeando uma coisa e esperando outra. Eu aprendi que a cada dia que passa, você pode se tornar uma versão melhor de você mesmo. Onde o pecado vai dando lugar ao poder de Deus. Onde você vai destruindo o velho homem gradativamente. Preste atenção, porque a Bíblia faz uma proposta para todos nós de termos um nível de vida que vai além da sobrevivência. Mas aí vem a minha pergunta. O que é mais difícil? Ir para o céu ou viver na terra? Você consegue me responder isso de forma rápida? O que é mais difícil, gente? Ir para o céu ou viver na terra? O que é mais difícil? Para uma pergunta que me parece estar bem equivocada. É muito mais fácil ir para o céu no que diz respeito ao ensinamento bíblico do que viver na terra. Qual é o grande problema da vida aqui? É que me parece que diante de nós está um espelho. E o que ele faz? Reflete tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos
provavelmente vai voltar para nós de alguma forma. Só que nós não temos testemunhas ao nosso lado o tempo inteiro, observando aquilo que fizemos e fazemos, quer de forma explícita ou implícita. Mas a verdade é que o texto que nós lemos, e eu já vou mostrar ele para vocês, fala de um camarada que não tinha problema com os céus. Você não vai ver Davi, tudo bem que nós estamos no Velho Testamento, mas você vê que Davi teve muitos altos e baixos. Mas chegou um momento que ele entendeu o que acontecia com ele. E esse texto que lemos faz parte disso. Por quê? Porque quer no casamento, na criação de filhos, quer nas nossas questões financeiras, quer nos nossos estudos, quer em todos os ambientes, na maioria das vezes, parece que tem alguém atrapalhando a nossa vida. Parece que tem alguém criando uma confusão na nossa vida. Eu não sei se você já parou, basta você conversar com as pessoas que há sempre para que aquilo esteja acontecendo. E pior, elas acham muito mais difícil chegar no céu. Segundo a Bíblia, chegar no céu é muito fácil. Primeiro, você vai receber algo que você não merece, porque Ele é misericordioso. Então, se você está buscando merecimento para entrar no céu, você está perdido. Não vai entrar nunca. O que melhor que você seja, você nunca vai merecer. A minha pergunta é, um Deus que quer nos salvar, criaria um sistema tão difícil de ser alcançado? Não. Por que é que pessoas então nos oprimem tanto, buscando fazer com que creiamos que não temos direito a entrar no céu? Talvez seja uma boa pergunta. Por que é que pessoas dificultam tanto, estabelecendo condições que a Bíblia nunca falou que era necessária para entrar no reino de Deus? Então primeiro eu preciso mostrar a você que entrar no céu é fácil. Difícil é viver na terra. Poxa, pastor, eu nunca pensei nisso, mas eu queria que você fosse pensando hoje. Aliás, não fosse pensando, fosse pesquisando o que eu vou te falar. Porque pode ser que para você eu esteja falando um montão de besteira, então eu quero que você pesquise. Certa vez, o carcereiro está tentando tirar a sua própria vida. E quando ele está tentando tirar a sua própria vida, ele conversa com Paulo e Silas. E diz para ele, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? O que eles respondem? Sabe o que é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Todo aquele que crê e for batizado será, mas aquele que não crê já está. Ele não vai, ele já está condenado. É o que diz o texto. Então preste atenção como é que é fácil entrar no céu. É só acreditar, confessar com sua boca que Jesus Cristo é o... Quem já fez isso? Está no céu. Pastor, é simples assim? É, entrar no céu é simples, mas não tem que fazer, não tem que acreditar e morrer acreditando. Qual é o grande problema? É a morte súbita, aquela que você não está esperando. Porque eu não consigo acreditar que todos aqueles que têm Jesus e que já reconheceram, se morrer devagar vai para o inferno. Eu não acredito. Porque dá tempo. Eu não, Senhor Jesus, sou meu Pai, perdoa meus pecados, estou morrendo. Mas se não der tempo, você está atravessando a rua, atropelou. Mas não... Pô, queria uns 5 minutos, só para meter a última conversa. Pastor, como é que eu sei? Eu aprendi uma coisa, o salvo, ele tem sintoma. Assim como o perdido também tem. Ninguém precisa falar com a gente que está salvo ou perdido. Você dá aquela olhada se o indivíduo já está no trilho. Entendeu? Se chamar a senha 326, era tu. Tu foi. Você está rindo, mas é sério. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos seus. Bom, Deus não pede de nós perfeição, Ele pede de nós aperfeiçoamento. Qualquer um pode dizer eu estou salvo, mas você não pode dizer que o outro está perdido. Você tem o direito de dizer eu estou salvo em Cristo, mas fulano está perdido. Não pode. Você não tem o direito de dizer que ninguém... Você pode dizer que ele parece. O fulano parece que vai se lascar. Beleza. Pelo comportamento dele. É a grande verdade. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu entrei na igreja, eu tomava um... Lembra disso, Jânio? Essa era a minha comparsa. Eu tomava uns graus, gostava de tomar. Aliás, eu parei de beber, hoje não gosto de nada de bebida, porque minha família toda tem problema no DNA da família. A quantidade, você sabe, conhece... Não, você conhece minha família.
É só você falar de um pecador que ele já fica... Mas sabe, perdi uns 3 ou 4 primos, tios, certo? 2 irmãos, por causa da... Então eu não gosto, esse negócio de bebida não gosto. Mas quando eu me converti, eu tomava uns negócios assim ainda. Às vezes ficava meio alto, assim. Crente em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Falava palavrão, você falava também? Não, que ninguém falava. Isso aqui eu acho que eu vim pregar no céu. Na verdade. Se eu morri... Não, eu tinha um montão de coisas que eu não consegui me libertar simultaneamente ou instantaneamente. Aceitei Jesus, alguém falou, agora você... Santo. Fui pra casa caçar o santo. Achei na fotinha, no crucifixo. Mas estava ruim de achar em mim. Até hoje eu ainda procurando. Não com tanta diligência quanto antes. Eu aprendi que a cada dia que passa, você pode se tornar uma versão melhor de você mesmo. Onde o pecado vai dando lugar ao poder de Deus. Onde você vai destruindo o velho homem gradativamente. Mas você vai conseguir destruir tudo, sim ou não? Não, o apóstolo Paulo tentou. Estou com uns pés na carne, o que Deus disse, Paulinho, minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na... Então ninguém nunca vai ser perfeito. Então pare de achar que você vai ser perfeito. Agora também você não pode ser não cego demais. Porque senão quer dizer que você está perto. Um chifrudo. Você olha para a pessoa e diz, nossa, essa pessoa é uma pessoa mansa. 364 quilos. Um dia ela estourou. Tá todo mundo! Deixou de ser crente? Não, só mostrou que não é. Perfeito. Entendeu? Uma vez ou outra você tem uma vontadezinha esquisita. Bom de estar aqui é que eu olho para todo mundo. Eu vejo quem tira o olho de mim, eu vejo quem cutuca o outro aí, ó. Certo? Aqui nós vamos descobrindo os pecadores. Não. Esse negócio é legal, porque você é gente. E se você achar que não pode sentir isso, o que você precisa entender é que você tem que ter domínio sobre isso. Então você tem que ter vontade, mas não, entendeu? Ele esganar. Morde a língua. Depois fala com Deus, Senhor. O senhor sabe que eu, em pensamento, matei, esquartejei, enterrei. O senhor sabe até onde que eu fiz aqui, certo? Que você é gente. Hoje eu vejo pessoas buscando uma santidade utópica, inexistente. Um relacionamento com Deus que não existe. Um dia vai existir, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado. E você vai receber um novo corpo, um novo nome. Amém? E aí você vai estar com ele em glória. Aí é beleza. Enquanto estiver aqui, meu filho, você tem que entender. Então eu aprendi uma coisa na minha vida. Fé, temor a Deus me leva para o céu, mas não me dá uma vida boa aqui na terra. Vida boa aqui na terra, eu preciso, vida boa de verdade, ok? Que eu estou falando boa de verdade, está em viver dentro dos princípios e valores de Deus. E um deles, que não dá para falar de muitos, é a lei da semeadura. Me entenda bem. Quem vive bem aqui na terra, obedecendo valores e princípios, que estão na Bíblia e algumas pessoas sequer são capazes de notar, porque muitas vezes parece que não está na Bíblia, ou a Bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível. Como é que se faz algo da melhor maneira possível? Obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado. E como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado? Estudando, adquirindo informação, conhecimento, ferramentas. A Bíblia diz isso. Porém, quando você vê alguém que não frequenta a igreja, mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar, executa aquilo com maestria, é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio à sua mão da melhor maneira possível, tem sucesso. Mas não faz sentido, porque o cara está num ambiente idólatra. E eu estou num ambiente religioso, crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo. Isso vai fazer você ir para o céu, não viver bem aqui na terra. Isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé vai para o céu. São duas coisas distintas.
Aliás, a Bíblia sempre fez essa distinção: vida terrena, vida eterna. Você vê que o salmista tem uma crise muito grande quando ele olha para um ímpio prosperando.